Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Hoje eu trouxe aqui uma partida do Magnus Carlsen contra o Ivan Saric com um final muito legal, um final daqueles bem instrutivos. Magnus Carlsen sempre nos brinda com finais maravilhosos, né? E muita gente tem me perguntado se eu ainda utilizo tecnologia. Antes vou comentar rapidamente na minha vida no canal, né? No canal Xadrez Brasil, se eu ainda utilizo, porque eu sou cientista de dados e tudo mais. E eu vou falar para vocês que eu uso muito de programação e isso pode ser um diferencial na tua carreira também, né? Então, por mais que você fale, poxa, o que tem a ver, né? O youtuber, programação e tal. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui. E se você for dentista, sei lá, advogado, jornalista, com certeza vai ter muita aplicação para você saber entender de tecnologia. Vai ser um diferencial grande na tua carreira, né? Então eu vou mostrar aqui rapidamente algumas coisas que eu utilizo e daqui a pouco eu vou falar para vocês aí sobre a Alura também, se você também quiser aprender, né? Mas aqui eu tô na Heroku, que é onde ficam os meus bots. Eu tenho vários robôs que me auxiliam, né? Eu não tenho muitos funcionários, na verdade eu não posso ter, né? O canal não tem milhões aí de inscritos, tem um público bem grande, bem bacana, mas assim, não dá para ter uma equipe, né? Então eu tenho bots, é o que eu faço aqui para muitas das minhas coisas. São esses bots. E um desses bots, vocês vão ver esse aqui, ó, YouTube Analytics XB. E o que esse meu bot faz? Ele alimenta todos os dias esse meu dashboard aqui, onde eu consigo acompanhar várias coisas aqui, como os vídeos mais visualizados de xadrez no Brasil e no mundo, tá? Então eu consigo selecionar aqui data, consigo selecionar se eu quero só ver o Brasil, tem os canais aqui, eu consigo escolher o canal que eu quero assistir, aí eu consigo clicar na thumbnail, ver a capa, ver o vídeo, tem a URL aqui, quantos comentários, quantas curtidas, tudo eu trago esses dados através dos meus scripts que eu produzi esse painel aqui também. Eu consigo ver quais são os canais mais visualizados do mundo todo. Gotham Chess com 1,5 bilhão de visualizações. Chessbase India na sequência, o H do Mator croata, Hikaru Nakamura, Botez, Chesscom e por aí vai. Rei Enigma tá indo bem, Rei Dama e por aí vai. Ó, o Xadrez Brasil aqui, passamos de 100 milhões aí de visualizações e tudo mais, né? Então, enfim, o Mato Yelit, puxa, que alegria estar junto aqui de Mato Yelit, que pra mim foi um dos canais que eu sempre mais assisti. Magnus Carlsen tá aqui também e tudo mais aqui em termos de visualizações, né? E dá pra olhar, selecionar só o canal, dá pra ver por país e tudo mais. Aqui eu consigo ver tendência do nicho do xadrez como um todo, no Brasil e no mundo. Então aqui tá os canais brasileiros, olha aí, né, como é que tá. Olha aqui em 2018 o surgimento aí do canal Xadrez Brasil, os outros canais também aí ganhando relevância ao longo do tempo. A gente vê essa outra linha azul aqui do Rafael Chess, olha aqui, o Rafael Chess ali na pandemia, Gambito da Rainha, brilhou, né, realmente, e continua brilhando aí o canal do Rafael Chess. Então aqui tem história, aqui tem marcos, isso aqui tudo conta uma história, né, a influência isso aqui me dá muita alegria, né, o 2018, o surgimento do canal Xadrez Brasil, trazendo a pegada ali de entretenimento, também, claro, sem deixar os aspectos, né, de ensinamento e tudo mais, e depois o crescimento aí do nicho como um todo também aí no Brasil e a gente também vê no mundo. Enfim, são coisas que me ajudam aqui, um share de canal, enfim. Eu tenho relatórios, esse é um dos robôs que trabalha para mim, né? E que me ajuda muito aí no meu dia a dia. E você também pode ter os seus robôs, você também pode aprender tudo isso, seja para você que quer entrar na área de tecnologia, seja para você que, enfim, em qualquer área em que a tecnologia vai poder te ajudar, né? E pra galerinha do canal Xadrez Brasil, você ainda tem desconto para se matricular aqui na Alura. E dentro da Alura, galera, que é a maior escola online de tecnologia do Brasil, você vai encontrar várias formações, vários cursos, você vai aprender a programar, fazer tudo isso e pode te ajudar, né? Você criar aí os seus robôs aí para te auxiliar em tarefas pontuais aí do dia a dia. Com certeza vai te ajudar a ganhar produtividade, o diferencial mesmo na tua área, né? Uma série de coisas. Então é isso, galera. Fica a dica, o link tá aí na descrição do vídeo, tá? Então, queria elucidar esse assunto aí, tirar essa curiosidade aí de muita gente. E bora ver a partida do Magnus Carlsen, então. Aqui, onde ele vai jogar esse final maravilhoso aqui contra o Ivan Saric, partida que aconteceu esses dias. Armagedon, né? Aqui o Magnus Carlsen precisava vencer para se qualificar para as próximas etapas aqui do Champions Chess Tour. E vamos ver então, o Ivan Saric tá de negras no Armagedon, significa que se empatar é o Ivan Saric que passa, né? Aqui o Magnus Carlsen abriu com o peão do rei, o Ivan Saric respondeu com E5, e depois do desenvolvimento dos cavalos, aqui a gente tem a defesa
Petrov pelo Ivan Saric, uma defesa que eu gosto muito de jogar de negras, contra-atacando aqui o centro. E o Magnus Carlsen captura, portanto, aqui o peão em E5, o Ivan Saric tira o cavalo daí, e depois que o Magnus Carlsen volta para F3, as pretas recuperam aqui o peão, né? E aqui eu falei outro dia num vídeo que D4 é o lance mais jogado, é tido como o melhor lance da posição, mas o Carlsen só joga D3. Outro dia mesmo eu mostrei um vídeo, né? Falando, ó, se o Carlsen joga D3, pode jogar. Eu sempre, de negras, acho que D3 é uma perda de tempo, assim, porque depois o cavalo sai e aí a pessoa joga D4 e fala, ah, joga D4 direto, né? Mas se o Magnus Carlsen joga, não tem como ser ruim, né? Então ele sempre joga esse D3 aí e depois joga aqui o D4. Vamos ver como o Ivan Saric vai jogar aqui. Ele joga com G6, eu confesso que eu nunca joguei G6 nessa posição, então para mim é interessante ir observando aí outras possibilidades de jogar, né? Magnus Carlsen segue com Bispo D3 e agora Bispo G7 segue o desenvolvimento e todo mundo coloca o rei em segurança. Carlsen segue com H3, evitando o desenvolvimento aqui do bispo. Esse bispo agora tem dificuldade de fato para desenvolver, por isso Ivan Saric segue agora com torre 8. C4 jogado pelo Magnus Carlsen, B6, agora vai desenvolver o outro bispo pela longa diagonal. Interessante a abordagem aqui de Ivan Saric. E o Carlsen segue desenvolvendo o cavalo, bispo B7, bispo F4. Beleza, falta aqui o Ivan Saric desenvolver o cavalo, segue com o cavalo de bem em D7. E o Magnus Carlsen segue com um lance interessante aqui na posição. A gente pensa em desenvolver torre, conectar as torres, alguma coisa nessa linha. Mas o Magnus Carlsen segue aqui com D5. Olha que interessante, já restringindo o bispo, dando mais uma casa aqui para o cavalo. Cavalo C5 foi jogado, ocupando aí esse, né, agora o avanço do peão criou um buraco aí, o cavalo ocupou, bispo do Carlsen volta para C2 e aqui cavalo de F em E4 e Ivan Saric solta o jogo, traz aí as peças. Magnus Carlsen troca os cavalos no centro, o cavalo toma e aqui torre B1 trazendo a proteção para o peão de B2. E o Saric segue com dama em F6, conecta suas torres, traz mais a dama para o jogo, ataca o bispo, pressiona o peão. Bora lá, Magnus Carlsen volta o bispo aqui para casa de E3 e aqui A5 Ivan Saric ganha um pouco mais de espaço aí na ala da dama, impede aqui o ataque aqui do Magnus Carlsen com B4 e C5, né? Mas o Magnus Carlsen segue agora com o bispo D4, excelente aí centralizando o bispo, a dama atacada vem para casa de F4 e o Carlsen se livra desse monstro aqui que é o bispo de G7, bispo toma, rei toma, dama toma com cheque, a dama cobre. E aqui o Magnus Carlsen fala, vamos trocar tudo e vamos pro final. Bispo por cavalo, dama por dama, trocam peças aqui e torre por E4. E a gente vai ver agora esse final aqui do Magnus Carlsen, né? Primeira coisa que o Magnus Carlsen faz é proteger o cavalo, uma vez que se sair daí tá caindo o peão. Aqui torre de A em 8 dominando a coluna E. E o Carlsen joga aquele F3, tira a torre daí, dá a casa de F2 pro rei. Maravilhoso, torre de 4 volta para E7 e rei F2, né? Então vejam que interessante, aqui já começa a precisão absoluta do Carlsen F3 com o tempo, tira a pressão para cima do cavalo, tira a pressão para cima do peão e ganha a possibilidade de trazer o rei. H5 foi jogado e o Carlsen joga primeiro um H4, vamos vendo aqui que final impecável do Carlsen. H4 tenta fixar um peão aqui numa casa clara, tira o peão do Magnus Carlsen das casas claras, já prevendo um final onde o bispo vai querer atacar. Então, um alvo a menos. Rei F6 foi jogado, o Carlsen agora joga a torre de B em C1. O bispo vai para casa de C8 e aqui torre 1 jogado pelo Magnus Carlsen, aí propondo trocas, né? Torre toma, torre toma, torre toma, rei toma, bispo vem para casa de D7. E o Magnus Carlsen agora, então, vai jogar esse final contra Ivan Saric. Vamos ver a técnica aqui do Carlsen. Rei F2 aí, trazendo o rei para o jogo. G5 foi jogado, G3. E aqui, então, o Magnus Carlsen vai colocando seus peões nas casas escuras, imunes aqui ao bispo. G toma, G toma. Notem aqui que o rei, por enquanto, não consegue entrar na posição. Rei E5 seria uma possibilidade aqui, talvez pudesse ser considerado. Bispo F5 seguiu na partida. E aqui, Magnus Carlsen segue trazendo o rei, rei E3. Bispo B1 ataca o peão e aqui o Magnus Carlsen surpreende demais. Porque aqui você fala o seguinte, essa ideia do Ivan Saric foi fantástica, porque aqui você fala, vou jogar A3 e eu vou começar a perseguir aqui esses peões, jogar um bispo A2 e vai dificultando aqui do Magnus Carlsen conseguir invadir a posição. Notem que o Carlsen tá jogando contra peões nas casas escuras que as pretas têm dificuldade de defender. Por isso que o Ivan Saric tem que jogar de maneira ativa e tentar atacar os peões aí do Magnus Carlsen. Mas o Magnus Carlsen surpreende aqui, porque ele faz o lance A4.
Quer dizer, ele coloca o peão dele numa casa clara, bem arriscada, mas por enquanto não tem uma maneira muito simples do bispo atacar esse peão. Ele não tem acesso aqui à casa de D1. O bispo vai demorar muito para ele poder dar essa volta que nem vai conseguir. Nem vai conseguir atacar esse peão. E com isso o Carlsen mais uma vez fixa os peões aqui nas casas escuras onde ele vai tentar pegar. Então A4 já é o primeiro lance que exclama. Não é tão natural jogar esse A4. A gente pensaria em jogar A3, né? A partida seguiu com o bispo A2 e agora B3 aqui foi jogado pelo Magnus Carlsen. Notem que interessante, ele colocou os próprios peões aqui nas casas claras, mas por enquanto o cavalo tá garantindo. Aqui bispo B1 foi jogado e aqui um lance que exclama pelo Magnus Carlsen, F4 exclama duas, porque agora o rei aqui do Ivan Saric não joga mais. Olha a barreira que foi feita aqui, o cavalo e os peões segurando todas as casas, o rei tem simplesmente uma barreira na frente dele. Tudo bem, as pretas não conseguem progredir, bispo F5 foi jogado e agora o Magnus Carlsen vai para esse plano. Rei D2, levando o rei para a ala da dama, bispo D7 e rei C3. E agora esse bispo aqui em D7 fica evitando o lance B4, porque tá pressionando o peão. Por isso o rei G6, o Ivan Saric simplesmente passa a vez. E o Magnus Carlsen segue agora com esse plano. Rei B2, rei F6, rei A3. E o rei chegou para proteger agora o peão de A4. Vai jogar B4 o Magnus Carlsen. Rei G6, o Ivan Saric não tem o que fazer. Vale dizer que o empate aqui é das negras. Então o Ivan Saric ele tá... esperando para ver o que acontece aqui. B4 foi jogado pelo Magnus Carlsen e agora ele tá ameaçando tomar e jogar um cavalo B3 e ganhar o peão. Por isso, nessa posição, peão toma foi jogado, o rei toma e aqui rei F6. Mais uma vez o Ivan Saric continua controlando aqui, o rei do Magnus Carlsen também não consegue entrar. E o Carlsen pensa um pouquinho aqui e joga o lance A5, agora atacando o peão. Peão toma, e aqui é forçado a tomar agora, é forçado a tomar aqui em A5, qualquer outro lance aqui, o Magnus Carlsen vai ficar bem, por exemplo, o rei G6 aqui tá vindo A6, né? E aí depois de bispo C8, A7, bispo B7, e aqui cavalo B5, e as brancas têm uma posição aqui vencedora. Por isso, na partida seguiu com B por A5, cheque, rei por A5, e aqui o Saric vai para essa ideia do bispo H3, uma ideia bem ativa para poder combater rei B5 com o bispo F1, e se o rei for longe demais, ele descuida aqui do peão, né? E aqui, além de tudo, o bispo F1, o peão ficaria cravado, também não dá para subir. Bispo H3 jogado pelo Ivan Saric, excelente lance. E agora como progredir? Magnus Carlsen traz o rei para B5, bispo F1 foi jogado. Como progredir? Olha a ideia do Magnus Carlsen, o próximo lance é realmente uma manobra perfeita aqui do Carlsen. Cavalo C2 exclama tudo. Cavalo C2 abre a porteira para o rei poder entrar, só que não, porque rei F5 tá levando duplo de cavalo aqui, né? Olha que perfeição a manobra aqui do Magnus Carlsen. A partida segue com o bispo H3 agora e o Carlsen consegue entrar aqui para C6. Talvez aqui um lance como o bispo E2 pudesse ter sido considerado também. Aqui o Ivan Saric poderia resistir mais com esse lance, porque o cavalo E3, rei E7, por exemplo, e não tá muito claro como progredir. É claro que o Carlsen ia tentar colocar problema na posição, o cavalo tá protegendo aqui, o rei tá ativo, o rei um pouquinho melhor, poderia tentar jogar um F5, tá vindo um F6 e por aí vai, com chances para os dois lados, pouco mais difícil de defender aqui de negras, mas robô contra robô empataria no final como esse, né? Magnus Carlsen, o Ivan Saric joga bispo H3 e agora será castigado duramente. A ideia aqui do Ivan Saric foi o seguinte, eu vou permitir rei C6 e vou atrás desses peões aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer então. Rei C6, o Magnus Carlsen topa o desafio. Rei F5, o rei por C7, rei por F4, rei por D6. Magnus Carlsen prepara agora para avançar os seus peões, mas as pretas também têm um peão perigoso. Rei E4 foi jogado, encostando aí nos peões. Rei E7 jogado pelo Magnus Carlsen, agora ele tá ameaçando aí começar a subir com os peões. F5 foi jogado pelo Ivan Saric, D6 dispara o peão, ameaçou jogar D7 para mover. Por isso F4 foi jogado, impedindo o avanço do peão. E aqui também, com o perigo aqui de começar a avançar, por isso o Magnus Carlsen joga cavalo em E1. Aqui rei D4 foi jogado. Notem que F3 aqui, Magnus Carlsen prontamente iria sacrificar o cavalo e começar a disparar aqui os peões, né? E aqui ele vai promover primeiro e vai ganhar aqui a partida. Por isso, a partida seguiu com rei D4, não permitindo o avanço do peão de C.
E o Carlsen segue com D7. Bispo toma rei por peão. E agora, será que dá pra ganhar esse final? Porque aqui, cuidado, hein? Esse peão aí pode ser perigoso. Aqui o Magnus Carlsen traz o rei. O cavalo tem que ficar onde está. Rei D4 foi jogado, rei F5. E agora o ponto todo aqui pro Ivan Saric é o seguinte. Ele gostaria muito de tentar um contrajogo nesse sentido, ou até mesmo encostar aqui no cavalo e depois poder descer o peão. Mas o problema é que o rei do Carlsen já está muito próximo aqui dos peões, né? E aqui, rei E3 também tá levando um duplo de cavalo aqui. E é o que acontece na partida, rei E3, cavalo G2 cheque, cavalo por peão. Pressionando em H5, rei G3 no limite. Vai que cavalo por H5, rei por H4 empata na hora. Mas aqui xadrez não aceita desaforo, hein, galera? Eu sempre falo isso. Até o último lance você tem que estar concentrado, fazer o melhor lance. Aqui o Magnus Carlsen vai para o lance vencedor, rei G5. E agora sim, Ivan Saric abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Que finalzinho bem jogado aqui do Magnus Carlsen. Bonito, né? Vai, rei na ala da dama, B4, rei cortado, manobra de cavalo. Realmente aí um final instrutivo demais. Aí a gente aprende sempre com o Magnus Carlsen, não é? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!